agora, para encerrar, eu queria, na verdade, trazer aqui a Silvana Arduini e Nicolas Simon Bertoni, né, que vão falar sobre a exposição que está, então, aqui em frente aqui ao auditório, a Istvan Jansson, na sala BN10, embaixo da livraria. Acho que eles vão dar uma palavrinha para contar um pouco dessa exposição, Rubens Borba de Moraes, Protagonista Invisível, né, que foi, então, muito também a gente recebeu essa exposição da Unesp, e foi uma alegria ter essa possibilidade. Então, a gente convida aqui. Boa tarde a todas e todos. Eu vou contar um pouquinho aqui de como foi essa produção da exposição. A exposição ela teve uma iniciativa da Unesp, né, pela coordenação de bibliotecas. A Lúcia está aqui, a bibliotecária da Unesp, e a partir dessa ideia essa iniciativa da Unesp, eles convidaram eu e a Silvana. A Silvana Arduini não pôde estar, né, ela é outra curadora. A Silva é a artista que fez a concepção expográfica da exposição. Ela vai falar um pouco de como foi essa produção também. Então, eu agradeço também à Biblioteca Brasiliana, né, por nos receber a exposição, todos os funcionários. Também eu trabalho hoje no Instituto Hercule Florence, o Antônio. Então, lá a gente guarda parte do arquivo do Rubens, né? Então, parte do arquivo do Rubens está aqui na Brasiliana e parte no Hercule Florence. Nós temos esse acervo que, então, teve uma troca ainda, porque aqui no acervo do Rubens tem alguns livros que foram impressos pelo Hercule Florence, que foi a primeira impressão em Sorocaba, que foi um manifesto político. E também a gente tem um mapa que foi um método criado pelo Hercule, que é o método de poligrafia, né? Então, nós temos essa troca. E hoje o Instituto Hercule Florence guarda parte do acervo do Rubens. Então, a gente tem essa troca, né? Aqui guarda uma obra do Hercule, a gente guarda a obra o arquivo do Rubens Borba. E para a exposição, a gente foi em teve uma parceria com várias instituições, né? Nós temos documentos do IEB, maior parte da BBM, que a gente tem aqui o arquivo do Rubens também. Também consultamos a Biblioteca Mário de Andrade, onde ele foi diretor. Também temos alguns vídeos da TV Cultura, que eu consegui autorização, e alguns áudios do MIS, né, que foi gravado umas entrevistas com o Rubens lá também. Então, a partir dessa reunião de documentos, a gente montou a exposição. A gente não pôde, claro, ter os documentos originais por conta da itinerância da exposição. Ela vai circular algumas unidades da Unesp, depois daqui, e que ela foi inaugurada na Oficina Cultural Oswald de Andrade, né? Então, a gente vai ter essa itinerância pelo interior. Então, por questões de segurança, né, para não ter essa locomoção dos documentos, e também por questões financeiras, né, porque a gente ia ter que ter a questão de seguro, então ia ficar muito caro. E então a gente fez essa reprodução dos documentos nos painéis, né? Teve a fotógrafa que teve cuidado de tirar as fotos, né, de todas essas instituições. E a Silvia participou do projeto de concepção da arte, né, da expografia. Então, na exposição, a gente tem o título Rubens Borba, um protagonista invisível. Invisível porque a gente fez esse jogo de palavras, porque ele foi um dos organizadores da Semana de Arte Moderna, e no dia do evento ele não pôde comparecer, né? Ele estava doente, então ele manda a tia dele ao evento, e ela faz algumas anotações no programa da semana. Esse documento a gente tem lá no Instituto, com as anotações dela, né? E que está também na exposição. Então, a gente conta na exposição, desde do nascimento dele até a sua morte, né, toda essa trajetória que ele tem. E a gente fala que é o BBBM, porque ele é o bibliófilo, bibliógrafo, bibliotecário, que esse é um lado pouco conhecido dele, a gente fala disso na exposição, e o modernista, né? Então, é o BBBM, um B a mais do BBM. Então, a gente traça todo esse panorama da vida dele, né, com alguns fatos
mais marcantes, né? E que estão que ele fica um pouco invisível, né? Porque assim, durante a semana se fala mais do Mário de Andrade, né? Da Tarsila, entre outros, e ele não é muito conhecido nesse movimento, apesar de ele ter tido uma grande importância na organização do evento, né? Ele vai até o Rio de Janeiro, convida alguns modernistas, né? Ele é responsável por trazer o Villa-Lobos, por exemplo, né? Lá no Instituto a gente tem alguns documentos assinados pelo Villa-Lobos, que estão na exposição também. Vocês vão poder conferir toda essa produção. E também a gente traz alguns fatos interessantes, que ele, como bibliógrafo, ele escreve, tem várias bibliografias, a mais importante é a bibliografia brasiliana, né, que é usada internacionalmente. E aqui no IEB ele publica também a bibliografia brasileira do período colonial. E nessa época ele não tinha recursos para publicar, tinha uma verba do IEB, então faltava ainda uma parte para ele poder publicar. Então ele tem uma ajuda do Sérgio Buarque de Holanda, que na época, por coincidência, ele é convidado para fazer um comercial de um banco, junto com o Chico, né? Os dois seriam pai e filho, fariam um comercial. Na época, o Sérgio reluta um pouco, ele fala que ele não queria ser garoto propaganda, mas aí eles falam que ia ter eles poderiam reverter essa verba para uma instituição cultural. Então, o Sérgio Buarque decide doar esse dinheiro para o IEB e para o Rubens, e ele consegue publicar esse livro. Essa história também é contada na exposição, vocês vão poder conferir. Então, tem esses fatos muito interessantes. Não vou contar mais, que aí vocês vão ter mais tempo para assistir, ver a exposição. E a Silvia vai falar mais da concepção artística dela. Oi, eu sou a Silvia Mistalden. Eu compus a equipe do projeto expográfico e da parte de design gráfico dessa exposição, junto com a Cássia Buitoni, que não pôde estar aqui hoje também. E eu acho que assim, a gente teve um grande desafio, que primeiro era transformar todo esse conteúdo, né, dos curadores, que eram, enfim, era um conteúdo mais complexo, assim, e transformar isso para uma linguagem que tanto os estudiosos do Rubens quanto o público leigo, né, em geral, pudesse usufruir, né, da exposição, enfim. E aí também, porque como tinha essa ideia da exposição ser itinerante, então, que tipo de estrutura, né, a gente tinha que pensar para isso, né? Então, a gente pensou em módulos, uma estrutura autoportante, né, com uma estrutura metálica, com painéis de madeira, que são independentes entre si e podem ser montados de diversas maneiras para ocupar diversos espaços, porque a gente não tinha ideia, né, de como seriam esses espaços. Primeiro foi lá para as oficinas Oswald, mas depois a gente não tinha ideia, né, do que ia acontecer, e a ideia é que, enfim, essa exposição possa chegar a diversos lugares, né. Tamanha importância, na verdade, né, eu acho, do trabalho do Rubens, né, que, enfim, que eu não conhecia, e acho que é bem importante que as pessoas conheçam o trabalho dele. Essas estruturas, esses painéis, eles lembram estantes de livros, então a ideia é que a atmosfera da exposição pudesse remeter um pouco a essa biblioteca do Rubens, né, que tem até uma reprodução, né, em tamanho real de parte da biblioteca dele. E também a gente conseguiu agora, mais recentemente, colocar luminárias que também funcionam independente, né, dos espaços que vão receber essa exposição, e são luminárias que lembram luminárias de bibliotecas. A gente também pensou para a parte gráfica diversos tipos de tipografias diferentes, estudando um pouco esses livros que ele colecionava, e as cores e as formas um pouco que lembram a Pauliceia desvairada. Eu acho que é isso, não sei, eu acho que eu falei tudo, eu estou um pouco nervosa.
Mas acho que foi... É isso, foi um prazer participar desse projeto, foi muito interessante. Bom, então eu reitero meus agradecimentos, né, a toda a equipe, à Unesp, pela gentileza de ceder e trazer a exposição para cá, que tem tudo a ver com a Biblioteca Mindlin, tudo a ver com o acervo, né, esse personagem, Rubem Borges de Moraes. Então, eu queria convidar, nesse breve intervalo, agora a gente tem meia hora, para que a gente possa ir à livraria, ir ao espaço, à sala BNDES, conhecer a exposição, conhecer os livros aqui da biblioteca, e pontualmente começamos, então, 4h30, a próxima sessão. Acho que vai ser bastante especial aqui também, tá bom? Então, até daqui a pouco. Obrigadíssimo.